Hoje vamos apresentar a Liga Católica à Guerra pela Fé no século XVII. Penso numa Europa fragmentada, não por montanhas ou oceanos ou fronteiras, mas por algo intangível, a fé. No começo do século XVII, essa divisão se aprofundou tanto que resultou em uma das guerras mais longas e devastadoras da história, a Guerra dos 30 Anos. No meio desse caos, existia uma aliança poderosa, a Liga Católica, uma entidade formada para proteger a fé católica que acabaria envolvendo um conflito que alteraria irrevogavelmente o curso da Europa. Hoje eu gostaria de convidá-lo a viajar comigo nessa época, uma época de príncipes, papas, generais e reis, um período que em acreditar poderia significar lutar ou perecer. A Europa em conflito religioso, né? Para compreender a origem da Liga do Católica, é necessário retroceder ao ano de 1517. Foi nesse período que Martinho Lutero apresentou suas conhecidas 95 teses e deu início ao movimento conhecido como Reforma Protestante. Aquela faísca logo se transformou em um incêndio na Europa. Em poucas décadas, nações inteiras deixaram de ser católicas. A resposta se deu por meio de Contra-Reforma, um esforço significativo da Igreja para renovar e reafirmar seu poder. O Concílio de Trento, que ocorreu em 1545 a 1563, representou essa reação. No entanto, apesar de todos esses esforços, a decisão religiosa persistiu e se agravou. O Sacro Império Romano, o Sacro Império Romano-Germânico, que dominava grande parte da Europa Central, transformou-se em um autêntico tabuleiro de fé. Cada príncipe tinha liberdade de escolher seu território, que seria católico ou protestante, e qual foi o resultado disso? O império dividido, repleto de confianças e rivalidades e temor. A paz era delicada, todos estavam cientes que de qualquer faísca poderia reacender um conflito no continente. Vamos falar sobre a reforma da Liga Católica. Essa faísca, que ocorreu em 1608, quando os princípios protestantes foram formar uma aliança militar conhecida como União Protestante para sua proteção, no ano seguinte, os príncipes católicos reagiram criando a Liga Católica. Maximiliano, da Baviera, um governante altamente religioso, politicamente astuto, foi responsável por liderar essa iniciativa. Ele estava convencido que a fé católica deveria ser defendida e não somente com palavras, mas também com espadas. A Liga obteve suporte do Papa, da Espanha, duas influentes nações católicas daquele período. Dessa forma, na teoria, surgiu uma coalização da proteção religiosa, porém, na realidade, foi criado um dos exércitos mais influentes do século XVII. O equilíbrio de poder estava à beira do colapso. Agora vamos sobre a Guerra dos Conflitos dos 30 Anos. Em, mil, em 1618, na cidade de Praga, na Boêmia, dois oficiais católicos foram arremessados da janela por nobres protestantes. E diante desse acontecimento denominado como Defenestração de Praga, foi o ponto principal de partida, onde ocorreu o início da Guerra dos 30 Anos. A Liga Católica respondeu de uma forma imediata. Os exércitos católicos avançaram contra os insurgentes protestantes sobre a liderança do general Tilly. A Liga triunfou na célebre Batalha da Montanha Branca, nas proximidades de Praga, em 1620. No entanto, a partir desse ponto, a guerra saiu fora de controle. Outras nações começaram a participar: Suécia, Dinamarca, França. Enquanto uns lutavam por religião, outros faziam por poder e por ganância. O que começou como um conflito religioso evoluiu para uma guerra política de escala continental. A Europa Central foi arrasada ao longo de 3 décadas.
Cidades inteiras foram consumidas pelo fogo, populações dizimadas pela fome, pela peste, e em muitas áreas da Alemanha acredita-se que um terço da população tenha falecido. A fé, a única coisa que deveria promover a compaixão e a paz, se transformou num meio de destruição. A desintegração da Liga Católica ocorreu após 30 anos de conflito. O continente se encontrava esgotado. A paz finalmente chegou em 1648, com a assinatura do Tratado de Westfália. E com esse tratado, finalizou também o conflito e dissolveu a Liga Católica. Porém, ele também transformou a Europa de uma maneira significativa. A partir desse ponto, cada estado teve o direito de escolher sua própria religião, sem influência. Além disso, a política e a diplomacia começaram a ter mais influência do que a fé nas decisões entre os reinos no geral. A autoridade do imperador e do papa enfraqueceu de uma maneira absurda. E surgiu um novo princípio, a soberania dos estados, que ainda hoje fundamenta o sistema internacional moderno. A Liga Católica já não existia, porém o mundo que se seguiu seria totalmente distinto. A herança, acima de tudo, a história da Liga Católica é uma lição. Ela demonstra como as crenças, quando convertidas em armas, podem conduzir nações inteiras à destruição, mas também indica o começo de uma nova mudança significativa, a transição de um mundo regido pela fé para um mundo orientado pela diplomacia, pelo equilíbrio e pela política. A Liga Católica estava convencida de que estava protegendo a verdade, mas no final ela nos ensina que algo muito importante, que nenhuma verdade deve ser forçada. A fé deve promover a união, não a divisão. A Liga Católica foi fundada com o propósito de defender a fé, porém acabou se envolvendo no conflito que desmantelou a própria estrutura da civilização europeia. A Guerra dos 30 Anos evidenciou o preço do fanatismo, deu lugar a uma nova era, a qual a tolerância religiosa passou a ser considerada não uma fraqueza, mas uma sabedoria. A trajetória da Liga Católica nos serve como um lembrete muito impactante. Quando convertemos nossas crenças em armas, perdemos o que ela tem de mais sagrado, a habilidade de unir e inspirar.